Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa um like, se inscreve no canal, que ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. Queria agradecer aqui o Chico, né, que conduziu a resenha ontem falando do Clube de Regatas Brasil. Ele que ia participar também com a gente hoje, mas não deu tempo. Chico, obrigado. Beleza? Vamos falar também um pouquinho do CSA, que contrata aí alguns reforços para a temporada do ano que vem. O empate do Galo com gostinho de derrota. Eita, empate cabuloso da pega. De antemão, Luiz, seja muito bem-vindo, né? Uma boa tarde. Como é que você tá, meu querido? Valeu, Raí. Bom dia e boa tarde, assim como você acaba de nos passar. Boa tarde a você, a quem nos assiste. Estamos bem. Apesar do corre-corre do dia a dia, né, da luta das coisas, a gente não pode parar, o mundo não para, né? E a gente temos que correr contra o tempo para resolver tantas coisas. Mas estamos aqui, Raí, para a gente fazer esse papo de bola, esse bate-papo legal com o pessoal. Luiz, eu queria começar falando referente o empate do Galo. Ainda teve dois gols que foram anulados, né? Eu tava falando, não, eu vi no Instagram do meu amigo Edivaldo, o cara do chapéu, saiu meio chateado do jogo. O CRB que fez e não fez um bom jogo, Luiz, mas na tua opinião, faz uma análise completa do jogo aí. Ainda dá para pensar em acesso, Luiz, com o resultado de ontem? Eu vou começar por essa última frase tua, essa última pergunta tua. Ainda dá para pensar em acesso? Dá, porém com muita dificuldade, viu, Raí? E o CRB, durante a temporada, foi sempre isso que a gente pensamos, que a gente acreditamos no futebol do CRB, da seguinte forma: o CRB tem um jogo ativo em cima, certo? Começa o jogo assim como começou ontem, tendo a posse da bola, pressionando o adversário. Foi um jogo semelhante contra aquele do Remo, do mesmo jeito. Fazendo a análise do jogo, naquilo que eu vi, que eu assisti o jogo por completo. E o CRB começa pressionando o adversário, faz um gol, certo? Abre o placar, mas existe uma deficiência no CRB que eu percebo há tempo e que o Eduardo Barroca ainda não conseguiu consertar isso. Quando o CRB faz o gol, ele dá a bola para o adversário. Ao invés de aproveitar o momento, enquanto o time tem pulmão, tem fôlego para correr atrás do resultado, o CRB faz o gol e dá a bola para o adversário. E quando dá a bola para o adversário, recua muito a linha e recebe uma carga muito grande do adversário. Foi o que aconteceu diante da Ferroviária. A Ferroviária foi para cima, certo? E vou te contar aí, jogou bola na trave, o Matheus Albino fez grande defesa. E o que acontece? Uma falha do goleiro da Ferroviária, o CRB conseguiu fechar o primeiro tempo em vantagem. E volta para o segundo tempo com essa vantagem, mas não consegue manter o resultado. E por incrível que pareça, assim como falhou o goleiro da Ferroviária, Matheus Albino também fez uma lambança muito grande ontem. Ficou esperando, reclamando do Fábio Alemão. O Fábio Alemão não tem nada a ver com isso, certo? Matheus Albino, no cruzamento de escanteio, não conseguiu segurar a bola. A bola passou por baixo de suas pernas e o atacante da Ferroviária fez o gol. E ele ficou reclamando do Fábio Alemão. E a deficiência do CRB é isso, Raí. Quando marca o primeiro gol, não tem consistência para marcar o segundo e matar o jogo. Não. Dá a bola para o adversário e fica esse corre-corre. Conseguiu fazer mais 2 gols, certo? Que não foi sinalizado pelo, pelo árbitro auxiliar, pelo bandeirinha, certo? Mas o VAR corrigiu. E diga-se de passagem, Raí, foi corrigido, muito bem corrigido. Estava realmente impedimento, certo? Ao meu modo de vista, com as linhas, com aquilo que eu vi logo no lance, eu digo, vai anular porque está impedimento. E a arbitragem não coloca a culpa em cima da arbitragem, não. A arbitragem foi uma arbitragem passiva para ambos os lados, certo, Raí? E possibilidade o CRB ainda tem, sim, para um acesso. Mas fica muito complicado. Hoje a Chapecoense já pode tomar até a vaga do próprio Goiás, que é o quarto colocado, caso a Chapecoense venha vencer o jogo de hoje. Aí, portanto, para o CRB fica complicado. É aquela análise que a gente fizemos já contra o Remo. Se ganhar do Remo, Raí, entra dentro do campeonato. Perdeu.
veio para casa, ganhou, foi fora contra o Goiás, conseguiu ganhar também. Aí voltou toda essa ênfase da torcida. Mas diante de quase 9 mil pessoas ontem, o CRB não conseguiu fazer o dever de casa como vinha fazendo nas outras partidas. Aí, Raí, sinceramente, possibilidade tem. Agora fica muito mínimo, as condições é muito pouco. É que já não era tão grande assim, né? A gente tinha que vencer os 4 jogos em casa, que já começou empatando no primeiro jogo. Já era uma possível acesso assim muito difícil, ficou mais complicado ainda. Vamos falar um pouquinho de CSA também. O CSA que anuncia um pacote de reforços aí com 4 contratações para 2026. Jogadores já assinaram um pré-contrato e se apresentam mês que vem, em novembro. São eles, Luiz, o meia Fabrício Bigode, de 27 anos, né? Foi destaque no Asa nesse ano. E inclusive é ex-Asa, né? O zagueiro Matheus Mega, de 26 anos, ex-Boa Vista do Rio de Janeiro. O volante Igor Guilherme, de 28 anos, ex-Nova Iguaçu. E o zagueiro Félix Jorge, de 27 anos, ex-São Bento de São Paulo. São os reforços do Centro Esportivo Alagoano para a temporada do ano que vem, 2026. Eu confesso que não conheço muito bem os jogadores, a não ser o Fabrício Bigode, que realmente fez uma bela temporada no Asa. Mas o que é que você achou, Luiz, da contratação do Azulão para o ano que vem? Porra, aí o CSA começa a fazer remodelar o seu elenco, certo? É dispensar os atletas da temporada passada e reformular todo o time e começa a fazer as contratações. A torcida começa a ter uma esperança de esperar para ver a atuação dos jogadores aqui em Maceió. Porque jogar em São Paulo, Raí, o clima aqui em São Paulo é um clima adaptável, um clima bom para se jogar bola. Vem para aqui para o Nordeste, aqui é um pouquinho mais cansativo, mais quente, certo? Aí é esperar ver a adaptação dos jogadores aqui em Maceió. E o CSA precisa sim formar o seu elenco, certo? Para a temporada que vem. É uma temporada mais difícil. A Série D será bem mais complicada nesse próximo ano. Porém, se tiver um elenco bem encorpado e que jogue, certo, razoavelmente um futebol competitivo dentro do campeonato da Série D, o CSA dá para conquistar o acesso de novo. Mas é preciso formar um elenco bom, gastar um pouquinho mais, gastar aquilo que não tem. Veja só como é. Como se formar, Luiz, um elenco bom sem dinheiro? É complicado, né, Raí? Mas vamos esperar aí no apoio do torcedor azulino, no apoio dos seus dirigentes, do Conselho Deliberativo, que tem muitos empresários aí que nós sabemos que podem ajudar o Centro Esportivo Alagoano a reformular, começar do zero. O CSA começa do zero, certo? Ainda bem que, assim, como diferente em 2015 o CSA nem calendário tinha. Foi preciso arrumar um calendário ainda, certo? Na competição do Alagoano, para então entrar no Campeonato Brasileiro. Esse ano, caindo da Série C, do CSA já tem a vaga aí na Série D. Já é participativo aí do campeonato, certo? Aí tem que trabalhar para tentar o acesso, formar um time bom, porque aí na Série D vem muitos times bons, sinceramente, vem muitos times bons. Para a gente ter uma ideia, o trabalho que o Asa fez nessa temporada e não conseguiu acesso pelo time que tinha, certo? Pelo futebol que mostrava em campo. Aí, portanto, o CSA vai ter que se cuidar, reformulando seu elenco aí, mas fazer boas contratações. Assim como você falou, conhecer um pouquinho mais de perto, a gente conhece aí o Fabrício Bigode, até porque já teve uma passagem pelo próprio CSA, vindo de empréstimo do CRB, certo? Esperar para a gente ver o jogo do CSA e a equipe, aquilo que a diretoria vai montar. Vamos esperar também para ver, esperando pelo Conselho Deliberativo, para a gente ver quando é que forma aí, né, se abre aí as novas chapas para ver quem será o presidente do CSA. A expectativa é grande, vamos esperar para ver. É isso aí, vamos falar. A gente tava falando um pouquinho aqui no off, Luiz, que você citou um pouquinho referente ao Brasil, a seleção brasileira que perdeu, cara. E eu queria mudar um pouquinho o contexto aqui do futebol alagoano e se tinha condições aí, Luiz, de você comentar um pouquinho referente à nossa tão querida seleção.
Raí, o Carlos Ancelotti teve essas duas datas base aí da FIFA para fazer essa experiência mais com a seleção brasileira. E veja só, entre a Coreia do Sul, que a seleção brasileira conseguiu vencer com a ampla vantagem de 5-0, e hoje, de virada, perdeu para o Japão. Entre a Coreia do Sul e o Japão é uma seleção mais forte que a Coreia do Sul. E o que acontece? Ele pega o time principal, o time aquilo que ele já tem de vista para a Copa, e colocou diante da seleção mais, digamos assim, mais fraca. E venceu com um aspecto alto, com a goleada. E hoje, diante da seleção mais forte, que é o Japão, colocou um time mais mesclado, certo? E o que acontece? O Brasil fez 2-0, teve muito espaço no primeiro tempo, jogou bem, conseguiu fazer os 2 gols. E no segundo tempo, existiu um apagão aí na seleção por completo, principalmente pelo Fabrício Bruno. Diga-se de passagem que eu já falei para você, a gente falando de futebol, eu não sou muito fã do futebol do Fabrício Bruno. O pessoal acha um excelente zagueiro, um bom zagueiro. Para mim é um zagueiro mediano, não é um zagueiro assim numa expectativa tão alta como o pessoal coloca. E mostrou há pouco na seleção brasileira. Que eu penso, Raí, que foi o teste definitivo para aqueles que vão para a Copa do Mundo. E ele, o Fabrício Bruno, com a atuação desastrosa que teve, eu acho que ele deu 2 passos atrás para ir para a Copa do Mundo. Pelo que eu conheço, assim, do trabalho do Carlos Ancelotti, acredito que não vai não, viu, para a Copa do Mundo. Pelo menos é a minha opinião. Quando terminou a partida, o jogador foi dar uma entrevista, aí às vezes a entrevista do pessoal se complica mais ainda. Espero que o pessoal não seja um covarde comigo. Repare, isso é conversa do atleta depois da falha que teve. Vim dizer isso a público diante da reportagem. Espero que o povo não me crucifique pelos erros que tive e que não seja um covarde comigo. Quer dizer, covarde foi ele que não jogou bem. É verdade. Né? Que o pessoal brasileiro, a nação brasileira que veste a camisa da seleção brasileira, precisa ter um respaldo melhor do time em campo. Estou acostumado, meu filho, dos 53 anos que tenho de idade, ver, no tempo que eu era criança, qualquer amistoso da seleção brasileira, o povo lembra disso. O país parava para ver até os amistosos da seleção. E hoje os atletas, diante da falha que dá, do apagão que tem, ainda chega diante das câmeras e diz: espero que o pessoal não seja covarde comigo. Fraquíssimo, Raí. Muito, muito pouco futebol da seleção. Perderam para o Japão e, por incrível que pareça, a primeira vez, viu? A seleção principal, o Japão quebra esse tabu. Veja aí, olha que coisa. O Japão venceu o Brasil de virada 3-2. 3-2. E é a primeira vez na história que o Brasil também consegue fazer 2 gols e levar a virada depois de estar ganhando por 2-0. Incrível. Tem coisa que parece que só acontece agora com a seleção brasileira. Mas uma atuação muito, muito ruim, Raí. Pelo menos no segundo tempo. Muito diferente daquilo que eu vi no primeiro tempo do jogo. Pois é, Luiz, no mais é isso. Tem alguma coisa a acrescentar? É isso, Raí. Hoje só dar um alô a todas as mulheres do Brasil. Estou aqui, ó, vestido de rosa para representar essas mulheres maravilhosas. E lembrando que o mês de outubro é o mês do câncer de mama. As mulheres, por Deus do céu, gente, vão ao médico, vamos olhar como é que está. A gente passamos por um problema de Covid muito forte, muito agressivo no Brasil. A gente tomamos várias vacinas e as mulheres precisam estarem atentos fazendo o seu diagnóstico de câncer de mama, certo, Raí? E no próximo mês que vem aí, será novembro, é a vez da gente, dos homens, também tomarem cuidado e irem ao médico, ok, meu irmão? Beleza. Galera, deixa um like, se inscreve no canal, ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. Mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, a JM Telecom, a MM Refrigeração e o Anderson Info. Lembrando, Luiz, que a JM vai estar com a sede nova lá em Messias. Eu acabei de receber o convite aqui para se fazer presente dia 31 de março, é uma sexta-feira, né? Você que é aí de Messias e acompanha a gente, né? Se puder se fazer presente na nova inauguração da JM, nosso patrocinador aqui do canal, beleza? No mais, galera, um forte abraço, tamo junto e até uma próxima. Valeu!